Poemário. Divulgação de poetas açorianos. Pois é, cá estamos nós, 11h20, mais coisa, menos coisa, às terças-feiras o Luís Costa faz-nos visita e hoje já está connosco. Olá, bom dia, Luís. Bom dia, Odília, tudo bem? Bem disposto? Sempre bem disposto. E a acabar de fazer o trabalho de casa. E a acabar de fazer o trabalho de casa. Em primeiro lugar, bom dia, ouvintes da Rádio Clube de Angra, bem-vindos também aqui ao Poemário. E espero que continuem connosco nos próximos minutos. Claro que sim, e porque não havíamos de continuar, porque se vais falar de coisas bonitas, de alguém que tenha a arte de saber pôr em palavras as emoções de muitos que não saberiam fazer e que muitas vezes ao ler outros dizem poderia ter sido eu a escrever isto. Exatamente, talento, exatamente. Mas antes disso tudo, temos uma novidade. Tenho uma história para contar. Então é assim, não sei se os ouvintes estão lembrados que eu desde o final de dezembro que já ando a pedir aquelas meias com ovelhinhas lá dentro, não é? E a semana passada tornei-me pastor e tenho um par de ovelhinhas à minha conta. As minhas preces foram ouvidas. E a própria ovelhinha Choné é que me as entregou em mão. E olha que não podia ter calhado o melhor dia. Imagina, Odília, imaginem os ouvintes este cenário. Maré vazia, o pôr do sol ali no fanal, cheio de gente a tirar fotografias, gente sentada no muro, gente a andar para trás e para a frente, ali na Baía, e eu, armado em fotógrafo, fui mesmo ali até ao pontão velho de fanal tirar uma foto. Veio uma onda e zás! Molhei os sapatos, e as meias, os pés, e passei um bom bocado a andar para trás e para a frente, só de meias, com os sapatos na mão. Uma das pessoas que estava para lá, para trás e para a frente também a andar, era psicóloga, deve ter dito bem, tenho que marcar uma consulta rápida com este rapaz, não é? E pronto. Mas eis que fui socorrido pela ovelha Choné, que entre tapas ao luar e não as lapas ao luar, como bem dizem os nossos os homens, ofereceu-me um lindo par de meias quentinhas. As preces foram ouvidas na melhor altura possível. E foi na melhor altura. Andava eu lá de pés molhados e apareceram lá as minhas ovelhinhas para das quais nunca mais te separas durante o inverno. E depois, entre as tapas, mantinha por baixo, mantinha por cima e pezinhos quentinhos. Opa, maravilha, foi uma maravilha. Que bom, então foram ouvidas as tuas súplicas, agora os teus pezinhos quentes hão de fazer também com que fiques ainda mais inspirado para nos encontrares aqueles que em diferentes anos e épocas da vida escreveram sentimentos no papel. Exatamente. Quem Vou começar por Lopes de Araújo. Nasceu em Ponta Delgada a 25 de janeiro de 1919, poeta e jornalista, funcionário da Air France, transitou para o quadro de pessoal da Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos, SATA, até ser aposentado. Desde os bancos do liceu revelou vocação para as letras, começando a colaborar na revista A Ilha em 1939. Prolongou a atividade jornalística e literária noutros periódicos dos Açores e do continente, nomeadamente no jornal República. Dirigiu durante vários anos o suplemento Santa Maria, publicado no Correio dos Açores. Exerceu o magistério primário em Ponta Delgada e lecionou francês no Externato de Santa Maria. Desde a juventude, andou ligado a numerosas atividades culturais promovidas pela Associação Católica de Ponta Delgada e a iniciativas de caráter humanitário. Escreveu várias peças teatrais, levadas à cena com muito êxito, onde revelou o seu espírito crítico e humorístico. É também autor de várias peças radiofónicas e realizou o programa no Asas do Atlântico, de que foi o seu cofundador. Começou a publicar a produção poética em 1944 e as suas obras expressam um apego aos valores tradicionais da sociedade numa perspectiva profundamente cristã. Considerado o representante açoriano do ultra-romantismo póstumo e foi distinguido com a medalha da cidade de Toronto, também uma das distinções que teve. Faleceu a 19 de novembro de 1993. Trago também Jacinto Soares de Albergaria, nascido em Ponta Delgada a 26 de janeiro de 1928. Foi um poeta e ensaísta que se notabilizou no campo da literatura açoriana. Concluiu o ensino primário e secundário na sua cidade natal, concluindo o curso licencial na variante de letras no Liceu Nacional de Ponta Delgada no ano de 1946.
Ainda aluno do ensino secundário, participou no Círculo Literário de Antero de Quental, no qual proferiu em 1949 uma conferência sobre o conceito de literatura açoriana. Mais um, todas as semanas falo da literatura açoriana, desse conceito que naquela altura era um tema muito, muito quente e que se falava muito nesta questão, que daria também, mais tarde, a origem à polémica na imprensa local. Ingressou, em 1946, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, onde se matriculou no curso de Ciências Históricas e Filosóficas, que concluiu em 1952. Enquanto estudante em Coimbra, fundou e dirigiu com Eduíno de Jesus uma editora que promoveu a publicação da coleção Arquipélago, um conjunto de obras literárias de autoria açoriana. Terminado o curso, regressou a Ponta Delgada, onde se empregou como professor na Escola Industrial e Comercial de Ponta Delgada, onde lecionou até falecer. Já em Ponta Delgada, continuou a atividade editorial como fundador e diretor da revista Açória, um periódico de cultura e artes que se publicou entre 1958 e 1959. Ainda estudante em Coimbra, iniciou-se como escritor, publicando alguns contos em periódicos de Coimbra, Lisboa e Ponta Delgada. Um beijinho, Luís. Até à próxima. Adeus. O Luís veio-se despedir com um beijo em cada um. Obrigada, Luís. Nos primeiros anos de Coimbra despertou para a poesia, inicialmente próximo do neorrealismo, mas depois entrando num percurso influenciado pelo seu convívio com Afonso Duarte, influenciado pela ilha com as suas brumas e fantasias. Para além da poesia, dedicou-se ao ensaio, produzindo vários opúsculos em prosa. Faleceu a 12 de setembro de 1981 e, postumamente, ainda foram publicadas 2 obras poéticas. Por último, a nível nacional, trago a Virgínia Moreira, nascida em Ponta Delgada a 27 de janeiro de 1911. Publicou um volume de sonetilhos intitulado Roda do Destino. Depois deste livro de poemas, tem dado a lume na imprensa local poesias diversas, geralmente inspiradas em temas religiosos, poesia de circunstância e também, além de poetisa, foi pianista e pintora. A nível nacional, começar aqui com António Manuel do Couto Viana, poeta nascido em Viana do Castelo, a 24 de janeiro de 1923. Ou seja, estamos a falar em 100 anos. Precisamente. Estreou-se por intermédio de David Mourão Ferreira como ator e figurinista em 1946 no Teatro Estúdio do Salitre, em Lisboa, e foi também empresário e diretor do Teatro Gerifalto, companhia onde se estrearam nomes como Rui Mendes ou Moraes e Castro. Moraes e Castro, se não me engano, não, eu agora ia dizer mais, não, eu ia dizer que era o professor do Menino Tonecas, mas não. Este não era o Moraes e Castro. Moraes e Castro ainda era outro, já estou a ver. O ator, estás a ver a cara, mas não consegues agora ligar o nome, não é? Alguma peça ou novela dele. Esteve sempre ligado a companhias de teatro para a infância, tinha recebido muito novo como herança do avô o Teatro Sá de Miranda em Viana do Castelo. Pertenceu à direção do Teatro da Mocidade, do Teatro de Ensaio, foi diretor e empresário da Companhia Nacional de Teatro, Teatro da Trindade, e orientador artístico da oficina de teatro da Universidade de Coimbra. Igualmente ensinou e dirigiu as companhias de ópera, como mestre de cena do Teatro Nacional de São Carlos, do Círculo Portuense de Ópera e da Companhia Portuguesa de Ópera. Em 1948, publica o primeiro livro de poemas, O Avestruz Lírico. Entre 1949 e 1951, dirige a revista infantil-juvenil Camarada. Trago também Eduardo Olímpio, nascido em Alvalade do Sado a 24 de janeiro de 1933, 90 anos. De seu nome completo, Eduardo Olímpio Espada, e é um poeta e prosador português. Depois de um longo período de há palavras que às vezes ainda elas são traiçoeiras. Depois de um longo período de experimentador de profissões, de onde se destacam as de caixeiro, livreiro, tradutor e editor, dedica-se à escrita a tempo inteiro, sendo autor de prosa e poesia. Mais um, a nível nacional, António Lopes Vieira, nasceu em Leiria
a 26 de janeiro de 1878. Feitos os estudos primários e liceais, matriculou-se na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra em 1894. Formou-se como bacharel a 5 de junho de 1900. Sobre o seu percurso universitário, viria a revelar, anos depois, ter sido o mesmo aluno medíocre que já fora no curso dos liceus. Aqui iniciou a sua atividade literária, publicando as obras em verso Para Quê, em 1897, e Náufrago, versos lusitanos, em 1899. Poeta virtuoso e de rara sensibilidade, deixou uma obra vastíssima que foi da campanha vicentina à edição monumental de Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões. Converteu em português obras clássicas, foi o pioneiro da fotografia e do cinema e escreveu inúmeros textos para serem musicados. Por último, Virgílio Ferreira, que nasceu em Melo, aldeia do concelho de Gouveia, a 28 de janeiro de 1916. Outro poeta do concelho de Gouveia é o Luís Peixoto, José Luís Peixoto. Aos 12 anos, após uma peregrinação a Louros, entra no seminário do Fundão, que o frequentará durante 6 anos. Esta vivência será o tema central de Manhã Submersa. Em 1936, entra para a Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, continuando a dedicar-se à poesia, nunca publicada, salvo alguns versos lembrados em conta corrente, e em 1939 escreveu o seu primeiro romance. Licenciou-se em Filologia Clássica em 1940. Concluiu o estágio no Liceu Dom João III, em 1942, em Coimbra. Começa a lecionar em Faro e em 1944, passa a lecionar no Liceu de Bragança. Publica Onde Tudo Foi Morrendo e escreve Vagão J, que publicou em 1946, no mesmo ano em que se casou com Regina, e eu não me vou aventurar a dizer o último nome desta senhora, professora polaca, pronto, então refugiada em Portugal. estou contigo, então. Não sabemos essa língua. Kasperzikowski. Pronto, deve ser qualquer coisa parecida, porque eles usam poucas vogais. A dona Regina para o outro lado, mas é que eu não percebo mesmo polaco. Eles usam poucas vogais. Muito menos aqui o nome desta senhora Regina. A única Regina que eu conheço é o chocolate, que é muito bom. Ai, deixa-me fome agora, e não era preciso. Vai ser já de seguida vou parar. Não o chocolate, mas já terça-feira. Não peças a alguém, porque senão ainda te arristas a ganhar aqui alguns chocolates Regina, não é? Olha, já agora... Caros ouvintes, na sequência daquilo que dissemos no princípio, temos desejos de chocolates Regina. Regina, tão nossos. Mas eu agora às terças-feiras, quando saio daqui, vou sempre comer uma coisa doce. Ah, é? E depois buscar uns torresmos maravilhosos. Ai, tudo coisas saudáveis. Tudo coisas saudáveis. Mas aqui estava então com a senhora Regina, professora polaca refugiada em Portugal. Após uma passagem pelo Liceu de Évora, fixa-se como docente em Lisboa, lecionando o resto da sua carreira no Liceu Camões. A 3 de setembro de 1979 foi agraciado com o grau da Grande Oficial da Ordem Militar de Santiago da Espada. Em 1980, o realizador Lário António adapta para o cinema o romance Manhã Submersa e Virgílio Ferreira interpreta um dos principais papéis, o de reitor do seminário, contracenando assim com outros grandes vultos da cena portuguesa, tais como Eunice Munhoz, Jacinto Ramos, Carlos Wallenstein e Canto e Castro. Aí sim, o Canto e Castro aqui é professor do Menino Tonecas. Que o Menino Tonecas é o ator que faz do Menino Tonecas é Luís Aleluia. Exatamente, eu já estive aqui à procura do Moraes e Castro. O Moraes e Castro, mas de facto também não sei que ele fez alguns papéis, mas nunca como protagonista, e portanto na televisão não há aqui referências a alguma coisa que ele tenha feito como protagonista. Recebeu, entretanto, aqui outros prémios, como o grau da Gran Cruz da Ordem de Mérito, e foi eleito em 1992 para a Academia das Ciências de Lisboa. No mesmo ano, recebeu pelo conjunto da obra o Prémio Camões, o mais importante prémio literário dos países da língua portuguesa. Acabou por falecer no dia 1 de março de 1996, em sua casa em Lisboa, na freguesia de Alvalade. E aqui estamos já na reta final e já sabe, pode-nos sempre acompanhar através das redes sociais Facebook, www.facebook.com/poemariorca e Instagram, luís.mv.costa. Se ainda não segue, poderá também seguir a página do Rádio Clube de Angra e também o canal do YouTube do Rádio Clube de Angra.
Basta subscrever e seguir todos os conteúdos que são partilhados aqui na nossa rádio. Também estamos presentes no meu canal e, para finalizar, na madrugada de sexta-feira às 4 da manhã, também poderá ouvir o poemário. Se estiver com insónias ou tiver um sono muito leve, já sabe, de quinta para sexta-feira, 4 da manhã, lá estarei a fazer companhia aos nossos ouvintes. E que boa companhia. De todos os poetas trazidos hoje aqui, nacionais e internacionais, de qual escolheste o poema para fechar o programa de hoje? Olha, vou trazer um poema intitulado Horas Contadas, de Lopes Araújo. Vamos a que isso. foi o primeiro. Eu não quero que o tempo corra assim, depressa como forte ventania, pois dia ainda é noite dentro de mim e a ideia do amanhã já me angustia. Nada é eterno, tudo tem um fim. Vai chegar cedo ou tarde aquele dia em que o meu não será mais do que um sim, até mesmo na hora da agonia. Louca ilusão a minha, pois ninguém pode fugir à morte que ela vem no mistério insondável do futuro. Ninguém chegou aqui para ficar. Quem vem do nada ao nada vai voltar, e tudo o que se aspire é prematuro. A excelência deste poema de Lopes Araújo a finalizar a edição de hoje, 24 de janeiro, deste poemário, rubrica que há de voltar de hoje a 8 dias. Luís, até lá a continuação de uma boa semana. Uma boa semana, Odília, uma boa semana para os nossos ouvintes, já sabem, terça-feira que vem, Chocolates Regina, Rádio Colombiana, cá está. À espera. Poemário. Divulgação de poetas açorianos.